O segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, diz assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir a ele a morte de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e meu povo com o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Amém? Texto bastante interessante. Nós sabemos que Deus já tinha dado vitória a Josafá, já estava fazendo um grande trabalho. Deus tinha exaltado Josafá no seu reino. Ele foi fazer uma visita a Acabe, que já tinham se emparentado, segundo alguns teólogos. Eles falam que as suas famílias tinham se unido através do laço matrimonial dos seus filhos. Segundo alguns teólogos, diz que o filho de Acabe, a filha de Acabe casou com o filho de Josafá. E tiveram essa união e se aparentou, segundo alguns teólogos, a Bíblia não fala. E ele foi ter com Acabe, e fizeram um banquete para receber o rei de Josafá. Ele fez uma proposta de subir a Ramote de Gileade a uma peleja. E dentro desse texto nós vamos vendo nessa noite, que nós iremos tratar, eu quero tirar algumas lições dentro desse texto. Então a gente vê que o rei temente a Deus, o rei que fazia a vontade de Deus, um rei que já estava praticamente desviado, o rei que casou com uma mulher pagã, o rei que permitiu que introduzisse todas as coisas que Deus não permitia, permitiu que entrasse a idolatria em Israel, uniu uma união fora dos padrões bíblicos, e que Deus estende a mão e abençoa, e desviou da presença de Deus. E diz o texto aqui que então Josafá, o homem de Deus, foi visitar rei Acabe. Ele fez uma proposta a Josafá para subir uma peleja com ele. Ele estava com guerra entre os sírios e fez uma proposta, o persuadiu a subir com ele nessa peleja. Então Josafá aqui, antes de qualquer ordem de Deus ou qualquer permissão de Deus, ele dá a sua palavra. Ele disse: olha, como tu és, serei eu, como és o teu povo, será o meu povo. Então ele faz essa união com Acabe. A primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Até pode parecer que é, parece que é, mas no profundo não é. Então a primeira lição que eu tiro aqui dentro desse texto bíblico é que nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos, ou queremos fazer. Que a palavra, ela é presente e ela é futura. Talvez você não está precisando dessa palavra hoje, mas precisará dela no futuro para tomar uma decisão. E baseado no que o Espírito Santo está falando com você hoje, você tomará uma decisão. Então nós vamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. E Acabe aqui, Josafá fez uma aliança que Deus não aprovava, que Deus não estava no negócio. Nós temos que ter consciência e convicção quando Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, você vai tranquilo. Você vai com a cabeça tranquila, sossegada, porque você sabe, tem a certeza, a convicção que Deus falou com você. Isso é em qualquer decisão. Nós precisamos realmente saber se Deus aprova ou se Deus não aprova. Se Deus está conosco, Deus não está conosco. Porque muitas vezes tem coisas que parecem bênção, mas não é bênção. Aleluia! E Josafá então faz essa aliança com Acabe. Então junta os seus soldados e os soldados de Acabe para essa peleja. E Josafá disse: olha, mas não tem nenhum profeta de Deus que possamos consultar a Deus por ele. Outra lição
lição que eu tiro aqui, irmãos, para tomarmos qualquer decisão, nós precisamos literalmente do aval de Deus. Aleluia. Do carimbo, da aprovação. Se Deus não tiver aprovado ainda, aguarde, espere. Porque Deus vai dar uma resposta. Se não, espera. Mas quem vai responder, vai. Porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Fiel é aquele que cuida de mim e que cuida de você. E que cuida da sua igreja. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, irmão. Aleluia. Como foi falado nessa manhã, que nosso Deus é um Deus detalhista. Deus tremendo. É um Deus perfeito. Aleluia. É um Deus de ordem. Aleluia. É um Deus que não coloca o carro na frente dos bois. Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. Se realmente Deus está conosco. Os discípulos, eles tinham convicção que Jesus estava com eles. Jesus deu uma ordem. E Jesus disse: passamos para outra banda. Eles já tinham falado profética da parte de Jesus. Jesus falou, está falado. Aleluia. Mas no meio do caminho começou o vento e eles duvidaram. Eles precisaram acordar Jesus. E Jesus, vocês não têm fé para repreender esse vento, para acalmar esse mar? Ele já tinha dado uma palavra, eles iriam atravessar. Então nós vamos ter convicção daquilo que ouvimos da parte de Deus e tomar posse disso. Aleluia. Então o Josafá, já conhecedor, que tinha mais intimidade com Deus, ele falou: não, eu teria a palavra, mas nós precisamos que Deus confirme essa ida a essa peleja. Mas aí ela acaba dizendo: não, mas todos os meus profetas estão profetizando uma só palavra. Aleluia. Eles estão falando a mesma voz. Mas o texto vai dizer que eram os profetas de Acabe, eram os profetas de Jezabel. Há uma diferença de profeta de homem e de profeta de Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Há uma grande diferença, irmãos, de profeta de homem e de profeta de Deus. Aleluia. Profeta de homem, ele sempre vai falar aquilo que agrada o coração do povo. Aleluia. Porque ele não quer desagradar, ele não quer constranger, ele não quer que o povo dispersa, ele não quer que o povo vá embora. Então fica todo mundo ali, ele falando coisas para agradar o povo. Então todo mundo em volta de Acabe profetizando: sobe, 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 que o Senhor vai entregar nas suas mãos o rei. Aí Josafá olhou aquela arrumação e falou: mas como é vocês? Todo profeta falando uma boca só. Não tem mais ninguém aí? Ele falou: tem um aí, mas esse camaradinho me dá trabalho. Ô camarada perturbado. Parece que ele me persegue. Irmãos, quando a gente está no erro, é experiência própria, irmão, porque todos nós erramos, não é verdade, irmão? Parece que é uma perseguição, não é verdade, irmão? Que tudo que ele ia falar sobre ele, quando está no erro, tem que ser corrigido. Não é verdade? Ah, mas parece que muda uma perseguição comigo. Toda palavra vem para toda palavra. A pessoa se sente incomodada, irmão. É Deus corrigindo. Aleluia. A gente precisa entender isso, irmão, e se posicionar. Porque o irmãozinho falou aqui nessa manhã que, pela misericórdia e bondade de Deus, agora houve a cruz. E agora, através de Jesus Cristo, irmãos, o pecado, ele pode ser perdoado. Aleluia. Qualquer pecado pode ser perdoado. Aleluia. Aleluia. Porque o texto vai dizer que se nosso pecado for vermelho como escarlate, ele torna branco como a neve. Aleluia. Esse é o poder do sangue de Jesus. Aleluia. E quando nós apropriamos desse nome, irmãos, nós encontramos vida. Aí Josafá disse: mas não tem mais ninguém? Pô, tem um camarada aí que só profetiza mal contra mim. A mão não chamava para a gente ouvir que Deus tem falado através da boca dele. Aleluia. Coisa muito preocupante, porque quando a gente está diante de uma grande decisão, nós queremos que aquele desejo nosso seja
anunciado seja confirmado, não é verdade? Você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, vai adquirir um bem, você não quer ouvir palavra contrária. Aí, pô, eu estou pedindo uma palavra de conforto, de consolo, vai vir com essa pedrada aí. Está jogando água na minha fogueira, está tão animado, agora que eu falei com o irmão me desanimou. Nós temos que estar atento à voz de Deus. Eu me lembro que um dia a gente fez um cartão da Caixa Construção, Construcais, quando ele saiu, valor de 10 mil reais. Eu fiz a conta lá na Caixa e veio esse cartão para mim 10 mil reais. Eu estava pagando minha casa lá no Olhos. Eu pagava uma parcela de R$1.500 por mês, sem trabalho nenhum, não tinha trabalho. Como eu não tenho trabalho, né? Se a mãe de Deus abrir a porta, eu trabalho. Se eles não abrirem, eu não trabalho. E eu comprei essa casa no Heliópolis pagando R$1.500 por mês, sem trabalho. Vão me vender R$100. E todo mês Deus preparava o dinheiro para pagar. E aí eu fiz esse cartão na Caixa, para fazer a reforma em casa. E minha esposa falou, olha, não usa esse dinheiro. Eu falei, tá bom. E ela sempre falava, não usa esse dinheiro, deixa lá. E eu peguei um dia e usei o dinheiro. Em vez de pegar o dinheiro e pagar uma parte da casa, eu usei. Faltou trabalho e a gente usou o dinheiro, o cartão usou. Depois pensou que o dinheiro tinha acabado. E agora? Eu comecei a pagar as parcelas, não consegui pagar mais. E ela tinha dito para mim, não use o dinheiro. Então, muitas vezes Deus está falando conosco. Não faz, a gente tem e faz. Aí depois vem a consequência do nosso erro. Não é que Deus quer punir ninguém. Não é que Deus é maldoso, não é que Deus é vingativo. A consequência é você fez a sua própria decisão. Se eu fiz uma decisão errada, eu não tenho como colher coisa boa, se a minha decisão foi errada. Então por isso que Josafá precisava de uma confirmação da parte de Deus. Então ele chama o profeta para ele profetizar algo que Deus precisava confirmar. Se essa peleja ele ia ser bem sucedido ou não ia ser bem sucedido. Então vem Micaías, e quando o eunuco vai chamar Kenana, ele fala assim, olha, fala o seguinte, todos os profetas estão profetizando coisa boa do reino. É para você falar a mesma coisa. Aí ele falou, é o seguinte, eu vou falar o que Deus mandou falar. Aleluia. Aí levaram até a presença do rei. Aí ele profetizou. Nosso Deus é maravilhoso. Aí ele profetizou para o rei, rei, sobe. Porque o Senhor entregará nas tuas mãos o rei. O rei ficou espantado, moço. Porque até então, esse Micaías aqui nunca tinha profetizado nada de bom ao rei Acabe. E quando ele profetiza isso, ele se espanta. Aí ele fala assim, não. Eu quero que você fale o que Deus mandou você falar. Aí ele falou, se você quer ouvir, então eu vou falar o que você para você. Aleluia. Aí ele diz, olha, eu vi Israel como ovelha que não tem pastor. Eu vi dispersas ovelhas. Foi logo agredido, tomou um soco no rosto, caiu. Mas ele falou o que Deus mandou ele falar. Nós não devemos ser intimidados e não devemos reter aquilo que Deus tem a falar, irmão. Aleluia! Se alguém vai ficar chateado, se alguém não vai ficar chateado, se alguém vai gostar, se alguém não vai gostar, mas Deus te mandar falar algo para alguém, fale. Aleluia. Aleluia! Porque as pessoas precisam de uma orientação da parte de Deus. Aleluia. Mesmo tem pessoas que tomam decisão ou faz algo e fica com medo de falar, com medo de a pessoa ficar chateado, e a gente retém que Deus tem a falar para aquela pessoa. E não podemos ter medo, mas temos que entregar aquilo que Deus tem para as pessoas, uma orientação da parte de Deus. E quando acaba, ouve isso e fala, não é isso que você nunca falou bem de mim, que você está falando isso agora. Aí realmente aqui, aí o profeta fala aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Olha, você vai ir, mas você não vai voltar. Então a segunda lição que eu tiro aqui, moço, desse texto, que nós não devemos ser temerosos, moço, ter medo. Nós temos que realmente falar aquilo que Deus tem a falar às pessoas.
Porque muitas vezes nós temos amigos, irmãos, a gente fica com medo de falar a verdade para ele, não é verdade? Ele conta a sua história, conta o que ele está passando, e a gente fica com medo de contar a verdade, de falar a verdade. Com medo daquela pessoa se afastar, com medo daquela pessoa ver a gente como um santarrão, perder a amizade daquela pessoa. Muitas vezes a gente fica negligenciando aquilo que Deus quer que a pessoa ouça. E por isso que Ele quer usar você como boca dele. Aleluia. Falar aquilo que Ele quer que a pessoa ouça. Aleluia. Glória a Deus. E eu não esqueça a autoridade dada por Deus, irmão. Falar assim, você está assim, mas você está no erro. Porque Deus não aceita isso. Aleluia. Deus não agrada disso. Ah, mas eu não sirvo a Ele. Eu não sou crente, mas isso mesmo você não crente, Deus permite essas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Porque Deus não fez o ser humano para isso. Então, independente da pessoa ser crente ou não, nós temos que falar a verdade para a pessoa. Muitas vezes nós temos, achamos que devemos falar só o que o crente está fazendo, que Deus não permite. Não é verdade? E esquecemos de falar que aquilo que o descrente está fazendo também Deus não permite. Que Deus não compactua com aquilo. Que Deus não concorda com aquilo. Ele precisa ouvir o que Deus tem para ele, irmãos. Para ele cair na realidade. Nós temos que ter essa coragem da parte de Deus. E falar, você é muito meu amigo. Gosto muito de você. Te conheço desde criança. Mas que tem um Deus vem para dizer, mas aqui, ó. Se você não sair desse eu, dessa vida que você está vivendo, infelizmente, você não vai para o céu. Porque existe o céu e existe também o inferno. As pessoas precisam ter essa realidade. E se você não continuar nessa vida que você está vivendo, você não vai para o céu. Você precisa reconhecer que Jesus morreu por mim e morreu por você. Aleluia. E essa vida que você está levando não agrada a Deus. Aleluia. E fazendo isso, deixa com Deus, irmãos. Que no tempo tudo se esclarecerá. E o nome dele será glorificado. Aleluia. Essa pessoa te agradecerá no futuro, aleluia. E você mais ficará feliz, porque você fez a vontade de Deus. Eu fiz a vontade de Deus. A nossa consciência fica tranquila. E a gente não tem culpa daquela pessoa. Porque Deus diz a Ezequiel, se você vê o ímpio indo pelo seu mau caminho, e você não alertar o ímpio do seu mau caminho, morrendo ele no seu mau caminho, a morte dele virá sobre ti. Então, não é porque não é crente que você não vai avisar. Deus falou o ímpio. E errando o justo, e você não fala que ele está no erro, vira ele morrer na sua própria injustiça, o sangue dele virá sobre a tua vida. Então nós temos que avisar de qualquer forma, irmãos. Ou sendo justo, ou sendo ímpio, fazendo injustiça, ou sendo justo, que está fazendo injustiça, para ele não morrer na sua injustiça antes de voltar a fazer a justiça. Nós temos que ser boca de Deus, Aleluia. voz de Deus na terra, e falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Pode ser para quem for, irmãos. Pode ser para o chefe, pode ser para o patrão. Não tenha medo não, porque Deus é o patrão de todos, irmãos. Não tenha consciência que todas as empresas é de Deus. Todas as empresas é de Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Aleluia. Então tudo é de Deus. Então não se preocupe não. Se vai falar, fale, aleluia. E não que o Senhor será glorificado. Aí então ouve aquela palavra e fala, não, é o seguinte. Não, meus profetas estão falando que é para me subir, eu vou subir. Aí ele falou, então faz o seguinte, ó. Fala com ele, Josafá. Seguinte, eu vou me disfarçar. Vou me trajar aqui como um soldado comum. Vou tirar minha vestimenta real, vou me misturar. Não está entendendo? Aleluia. Mas esteja onde você estiver. Não tira a sua vestimenta real. Aleluia. Aleluia. Glória. Isso é muito profundo, irmãos. Aleluia. Isso é muito forte. Nós precisamos entender isso, irmãos.
Que nós não somos agentes secretos, não. Você não pode tirar sua vestimenta real, aleluia! Maravilhoso. E se misturar. Porque fazendo isso, eu e você, nós corremos um risco muito grande. O pastor não tem entendido isso que você está falando. É você fingir que não é mais crente e se misturar. É isso que eu estou falando. Os irmãos não entenderam a vestimenta real. É você ser crente, ser salvo, e quando está no meio do povo ímpio, é você se disfarça. Aí começa a se misturar. É isso que eu estou falando, se você não entendeu a primeira fala. Porque tem gente que tira a vestimenta real. Está num lugar, numa festinha, o amigo me convidou, ele tira a vestimenta real, deixa em casa. É um casamento que não é de crente, é uma festa que não é de crente, então eu vou deixar minha vestimenta aqui. Ele deixa a vestimenta em casa e ele vai disfarçar. E é muito perigoso, irmãos, quando o crente se disfarça. Aleluia! Glórias a Deus. Deus está falando conosco nessa noite. Pelo que nós sério risco de morrer. Vamos entender a mensagem? Aleluia! Que sem uma vestimenta real você tem uma proteção. Todo mundo tem que identificar você. Eles vão saber quem você é. Aleluia! Eles vão saber de que reino você é. Aleluia. Aleluia! E aí você disfarçando, quem vai saber de que reino nós somos? Aleluia! Porque você tem uma vestimenta real. Eles vão falar, isso aí é do céu. Esse aí não fuma, não bebe, não prostitui. Vou nem chamar ele que ele não vai. Então já corta logo pela raiz. Se eu tiver disfarçado, eu falava assim, vamos na balada. Não, a gente vai sair, eu fiz faculdade, 2 anos. Nós jovens de paixão, todo mundo agora 47, né? Tinha 47 para 48 anos, então todos os meninos da classe tinha idade do meu filho. Daí são todos filhos meus. Eles me chamavam de paizão. E eles vinham pedir conselho. Eu falava que não podia. Que eles, às vezes davam carinho, muitas vezes eles não tinham em casa. Então eles realmente sentiam que era o pai deles. A gente abraçava e aconselhava como se fosse nosso filho. O que eu queria de mim com meu filho, eu passava por dentro da sala de aula. No intervalo, conversando uma amizade. Eu falo, você vai pra balada, mas vai devagar, pai, não bebe, não fuma, que é perigoso, então isso é bom para a saúde. Eu aconselhava os jovens, as moças. Faz um macarrão para ele, a pessoa levar para a sala de aula. Já a Adriana falou assim, eu falei para o professor, vou trazer aqui na sala de aula um macarrão na balada de pessoa para a gente comer aqui. Como é isso? Na hora de intervalo. Ela falou, pode trazer. Eu falei, é meu que eu falei, esse macarrão, ele é o achamo, né? Eu uso como chamo, como uísque. Todo lugar que eu vou, no pai, todo lugar do estado que a gente vai trabalhar com a igreja, eu uso esse macarrão como uísque na casa das pessoas. Aí eu vou visitar uma pessoa que na igreja, leva o macarrão, leva todo ingrediente, e fala, vamos fazer um macarrão na tua casa. Eu falei, mas como é que é isso aí, pastor? Eu falei, assim, eu posso levar lá então. Aí eu vou na casa da pessoa, faço o macarrão, aí já pega a palavra, tudo já com o macarrão, já fica amigo daquela família. Então é a estratégia que Deus nos deu. Eu levei esse macarrão lá para a escola, irmão. Mas vai lá, meu paizão. Eu falei, vou. Aí a escola fez um macarrão, coloquei no caso de isopor, irmão. No intervalo, falei, professor, pode? Ela falou, não, intervalo pode. Aí deu intervalo e ninguém desceu. Fomos na sala de aula. Era faculdade é feita em grupo, né? Todos os trabalhos é feito em grupo, né? A maioria dos trabalhos é feito em grupo. Então tinha um grupo de 10 pessoas. Aí abri a caixa de isopor, peguei os pratinhos. Vou lá comer uns 20 pães, paizão, como todos os pães. Aí estamos na sala de aula, estou pagando para a educação, comendo e falando de Jesus. E falando que Deus é maravilhoso, que Deus faz, né? A filha, eles comeram macarrão, mas gostoso, paizão. O professor comeu, eu gostei disso aqui, não dá receita, já me levou a receita para cá. Então a gente se aproximou a sala, irmão. Os jovens se aproximou de mim, eles vinham pedir conselho, eles vinham pedir opinião. Aleluia, nós precisamos ser referência. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A vestimenta real, aleluia! Aonde você for, aonde nós estivermos, temos que estar
aqui. Vou tirar a roupa real. Ele foi para cá ainda. Ele foi para Josafá. Olha, não botou o rei no fogo ainda. Tem pessoas que, além de ir para o mau caminho, quer levar outra pessoa. Não, mas isso aí, na minha igreja não tem problema não. Eu falo, mas aqui não é a tua igreja, aqui é a minha. Que é a Assembleia de Deus de Ipiranga. Não sei se congrega, mas não temos esse costume lá. Não, mas a minha pode, mas aqui não pode. Não é verdade? Porque às vezes meu filho chega mas ele foi lá numa reunião lá onde ele estava no James, pastor, ele foi na igreja lá, do reverendo Estevão Hernandes Dias, né? E lá ele faz célula. Aí ele ligou para mim, pai, tive no cu de célula. Eu falei, mas essa célula é de 12? Aí ele falou, não, é de 60, porque tem G12, né? Você sabe, tem um G12 aí, e é meio perigoso. Aí ele falou, pode ficar tranquilo, pai, que eu não vou voltar para outras ideias, não. Eu já fui orientado no nosso ministério de Ipiranga, eu sei do nosso costume. Pode ficar tranquilo que eu estou indo lá visitar, mas não vou voltar para outras ideias. Aí eu falei, vocês sabem que nós não somos células, né? Vocês sabem que nós somos corpo. Aí ele falou, tá bom, sei que nós somos corpo. Então, é um grupo de célula que eles têm lá, está no meio dos jovens lá, ele pegou amizade com os jovens e foi fazer esse culto com os jovens lá. Eles têm o costume de célula, não é pecado ser célula, né? Mas o costume não é esse, nosso costume não tem esse costume de célula. Mas ele foi lá no culto, gostou, muito jovem. Ele falou, nosso ministério é assim, estava falando como é que a gente se comporta. Então o que eu quero trazer com isso? A gente não pode deixar se influenciar. O que o Acabe falou para Josafá? Faz o seguinte, Josafá. Porque numa guerra, irmãos, eles procuram primeiro o rei. Matando o rei, os súditos vão embora. São dominados. Aí ele falou, vou disfarçar. Sabe o que Deus falou? Se eu for para a guerra, eu vou morrer, então eu vou disfarçar. Irmãos, não adianta. A Bíblia diz que tudo está nu e patente diante de Deus. Aí eu vi uma resposta na internet esse dia, o irmão perguntou para o pastor, pastor, é pecado orar deitado? Sem a vestimenta adequada? E deitado, sem roupa, né? Se deitado com cobertor, sem roupa adequada, sem roupa de dormir, né? É pecado? Aí Deus falou, irmão, eu não acho pecado, porque para Deus não tem essa vestimenta aqui. Essa vestimenta é para nós, mas para Deus vê tudo nu e patente. Então Deus vê tudo. Então não é pecado você dormir deitado, coberto com lençol. Também não é pecado quando tem um irmão lá quando lia a Bíblia e colocava terno e gravata, paletó, passava perfume para ler a Bíblia. Ele fala que é uma referência, tem referência. Os pregadores já vi aqui, pregador, ele fala aqui. Vamos levantar referente à palavra de Deus. Porque toda vez que vai ler, não vai levantar. Não é verdade, irmão? Já vi pregando aqui nesse culto, muitos veja bem. Mas vamos colocar em pé, referente à palavra de Deus. Aí a igreja toda se levanta, porque a igreja é o comando daquele que está com o microfone. Não é isso? Então por isso, pastor, nós temos que orientar nossos irmãos a fazer, se alguém me falar, fazer, não fazer. Ó, nosso costume é esse. Se vier um camarada aqui e falar para fazer, não faço, irmãos. Só faz se eu fizer. Lá no melhor dizer assim. Se alguém mandar fazer, olha para mim, pastor Leonardo falava. Se eu não fizer, não faça não. Aí muitos que de outro ministério quebravam a cara. Quem queria colocar costume na igreja, nós não tínhamos. E quando ele mandava o povo falar, fazer, todo mundo falava para o pastor Leonardo. O pastor Leonardo estava sentado, não levantava e ninguém levantava. O pregador ia para trás, ia para frente, ninguém levantou. Aí ele continuava pregando. Porque tem coisa que não é necessário fazer. Não é verdade, irmão? Tem coisa que não é necessário fazer, o povo manda o povo fazer. Sem necessidade. Nós temos que pregar a palavra. Falar aquilo que a igreja quer ouvir, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí o Acabe falou assim para Josafá, eu vou me disfarçar, mas você vai com sua vestimenta. Ele sabia que na guerra quem caía primeiro era o rei. Aí ele vai para a guerra disfarçado. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui nesse mundo. É numa guerra, irmãos. Se alguém não entendeu o que é ser cristão, entenda hoje. Aleluia. Nós estamos aqui numa guerra, irmãos. Há uma guerra no reino espiritual. Se Deus abrisse nossos
olhos para ver a guerra que está no reino celestial. O inferno todo que ele viu sobre essa igreja nesse momento, irmãos. Nesse momento. Há uma guerra travada no reino espiritual. Os demônios querem nos consumir. E Deus nos protegendo, nos sustentando. Aleluia! Porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerem contra a sua igreja. Então é um perigo andar disfarçado, irmãos. E a Agai foi disfarçado. Foi disfarçado porque na peleja não vou saber que eu sou o rei de Israel. Então eu estou em paz, estou tranquilo. E ele vai para a guerra. Disfarçado. Irmãos, nós não podemos andar no meio da guerra disfarçado. Aleluia. Todo mundo precisa saber que nós somos. E a quem nós servimos. Aleluia. Aleluia. Que a Bíblia diz que nós não vamos lutar nem com a carne, nem contra o sangue. Mas com os reinos das hostes espirituais. Então há um reino espiritual. Há um reino espiritual. Nós estamos pelejando nesse reino espiritual. Com as almas que Deus tem nos dado. Nós podemos estar disfarçados nessa guerra. Temos que estar sentindo com todas as armaduras de Deus. Aleluia! Está pronto para a guerra a todo momento. Porque muitos de nós somos displicentes. Nós não podemos andar displicentes. Nós temos que andar sempre como soldados. É na praia, vai para a praia, beleza, como soldado. Vou na academia, tranquilo, como soldado. Vou no mercado, vou, mas como soldado. Aleluia! Vou no mercado, vou, mas como soldado. Em todo lugar, andar como soldado. Aleluia! Sempre pronto, aleluia! Com as armaduras de Deus. Aí acaba se disfarça e vai para a guerra. E dá-se a guerra. E a guerra se travou. E os soldados vieram para cima de Josafá para matar Josafá. E quando ele chega perto do carro de Josafá, ele reconhece que não é Acabe, que aquele é Josafá. Mas isso é livramento de Deus, irmãos. Porque Josafá entrou numa guerra que não era dele. Talvez você tenha tomado uma decisão não tão boa que Deus se agradou. Mas mesmo assim, Deus vai dar livramento. Aleluia. Pode ficar tranquilo. Mesmo que a decisão não tenha sido boa, mesmo que a decisão não tenha sido da parte de Deus, ou do agrado de Deus, Deus irá dar livramento. Que Deus nos ama. Deus deu um grande livramento a Josafá. Porque eles, quando chegaram perto do carro de Josafá, eles perceberam que não era o rei Acabe que eles queriam. Então ele pegou, foram embora. E Josafá deu um grande livramento da parte de Deus. Continua a guerra. E a Bíblia diz que um soldado lança uma flecha aleatoriamente ao esmo. E a flecha, não tem jeito. O que o Senhor dos Exércitos ou determinou, quem pôs ou invalidará. Aleluia. Não tem jeito. Pode disfarçar, pode correr, pode fugir, mas quando for para ser, vai ser. Se Deus falou que vai salvar, Deus vai salvar. Aleluia! Se Deus falou que vai trazer, mesmo que seja ferido, mas que vai trazer, vai. Porque Ele é Deus. E quem fala, está falado. Aleluia! E o soldado lança a sua flecha ao esmo, mas tinha uma direção. E foi exatamente onde, de todo o aparato que o soldado tinha, a flecha entrou no único lugar que poderia entrar, que não estava protegido, e feriu Acabe, mesmo disfarçado. Ele continuou lutando, mas ele morreu na peleja, porque não ouviu a voz de Deus. Então, primeiro lição que nós tiramos aqui nesta noite: esteja sempre pronto para ouvir a resposta de Deus, irmãos. E só toma decisão a partir da resposta de Deus. E assim não espera. Segundo, que nós não podemos andar disfarçado. Nós precisamos saber de quem nós somos. Aleluia. E devemos falar
aquilo que Deus quer que nós falamos para as pessoas, sendo ímpio ou sendo crente. Eles precisam ouvir aquilo que Deus tem a falar aos seus corações, amém? A Bíblia diz então que a palavra do Senhor se cumpre, acaba e morre, o povo é disperso, e cumprindo uma profecia que o próprio Deus tinha falado para Acabe há muito tempo atrás, no mesmo lugar onde o sangue de Nabote tinha sido derramado, o sangue dos cães iriam lamber o sangue dele. Então mais uma profecia se cumprindo na vida de Acabe, porque tomou um caminho errado, decisões erradas, se afastou de Deus e não se arrependeu dos seus pecados. Que nós venhamos, irmãos, ter convicção que nós temos um Deus grande, um Deus que cuida de nós, que nós somos propriedades exclusivas de Deus, nós somos comprados e lavados com o sangue de Jesus, e que agora nós não temos vontade própria, irmãos. Nós não temos vontade própria, e todas as suas decisões precisam ser consultadas a Deus, e precisa de uma aprovação de Deus. É profético, irmãos. Receba isso nesta noite. Aleluia! Aleluia! Ah, mas é bonitinho, mas é lindinho. Se minha esposa olhasse para isso, eu não estava casado, não. Estava solteiro até hoje, que eu não tenho parecer nem formosura, né? Então, se ela olhasse por esse lado, eu não teria casado. Mas que você possa ter, que nós possamos ter visão de Deus. Aleluia! Olhar além da aparência. Deus tremendo, aleluia! E pedir uma decisão da parte de Deus. Aleluia! O senhor está nesse negócio ou não está? Aleluia! O senhor está comigo ou não está comigo? Nós possamos ter autoridade, intimidade, para pedir isso para Deus, como Aleluia. Moisés pediu. Senhor, é muita intimidade com Deus, meu Deus, mas é muita intimidade. Senhor, eu não vou se o Senhor não for conosco. Aleluia! Que Deus te mandou no povo, não é meu povo, já é teu povo, Moisés. O povo se corrompeu, e Deus falou que não ia mais com o povo, e Moisés falou: ó Deus, olha, eu não vou se o Senhor não for conosco. Aí Deus falou: fazer o quê, né? Tem que ir com vocês. Então nós possamos ter a permissão de Deus, irmãos. Aleluia! A autoridade, pedir resposta para Deus e esperar Deus responder. E nós temos um Deus que responde ainda, um Deus que fala ainda, aleluia, um Deus que orienta ainda, Aleluia! um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia! Deus tremendo! Então receba essa palavra nessa noite. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir nessa noite, mas é aqui que nós precisamos ouvir da parte de Deus nesta noite. Porque precisaríamos tomar decisões futuras, irmãos. Precisaremos falar palavras duras para as pessoas. Pessoas ficarão chateadas conosco. Pessoas perderão a nossa amizade. Nós precisamos falar aquilo que realmente Deus mandar. Nós falaremos em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós agradeceremos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, em teu nome santo Deus, nós te agradecemos por esse culto, Senhor, pelos louvores, pela palavra devocional, pela, Senhor, a palavra terminada, Senhor, aqui pelo teu servo, falando da maneira como devemos proceder, tirando ali, Senhor, exemplos para que nós não venhamos cometer, Senhor, esses erros e possamos viver cada dia mais na tua presença, Senhor, direcionado pelo teu Santo Espírito. Pai querido, eu te peço agora, leva-nos em paz, para que possamos ter uma semana abençoada. Se tiver alguém que vai viajar essa semana, Senhor, guarda e livra de todo mal, Pai. É o que te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Nazareno que vive e reina para sempre. Amém. Curva a cabeça e levanta as mãos para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só hoje, mas permaneça para sempre. Quando digam amém.